Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Júlio Casares afastado da presidência do São Paulo. Um presidente que parecia viver num mundo paralelo está expulso do cargo pelos conselheiros do São Paulo. É o tema do vídeo de agora. É uma reflexão um pouco do que as pessoas que comandam o São Paulo fizeram com o clube e tentar olhar o que vai ser o futuro de curto prazo do tricolor paulista. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. O tema é o impeachment de Júlio Casares. Não é mais o presidente do São Paulo, pelo menos de forma provisória. Isso ainda precisa ser ratificado pelos sócios. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também o primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Você não paga nada nem para baixar nem para usar, tá? Só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. É o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho e ele está à sua disposição também. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, tá? Depois de, na noite de sexta, Júlio Casares sofrer o impeachment e deixar a presidência do São Paulo. Para quem não sabe o que aconteceu, desde o segundo semestre do ano passado, uma série de denúncias envolvendo a condução, envolvendo o dia a dia do São Paulo começaram a pipocar, e essas denúncias resultaram numa representação dos conselheiros pedindo impeachment de Júlio Casares, e com o passar do tempo, com o aparecimento de várias denúncias, com a perda de suporte, com a perda de apoio político, finalmente esse pedido de impeachment foi votado na noite de sexta-feira, dia 16 de janeiro, e depois dessa votação, o resultado dela é que o Júlio Casares não é mais o presidente do São Paulo, pelo menos de forma provisória, tá? O Júlio Casares tinha um mandato que iria até o fim de 2026. Para ele tomar o impeachment, ele precisava ser votado por 170 dos 254 conselheiros que têm direito a voto, e no fim ele recebeu 188 votos para sofrer o impeachment. Os conselheiros do São Paulo, dos 223 que foram votar, 188 votaram pelo afastamento do Casares, 45 votaram para ele continuar no cargo e 2 votaram em branco. E com essa decisão dos conselheiros, imediatamente o Júlio Casares é afastado do cargo de presidente do São Paulo. Quem assume é o Harry Massi Júnior, que é o vice-presidente, que tem 80 anos e que tem uma missão de curtíssimo prazo, que é, em até 30 dias, convocar a Assembleia de Sócios, ou seja, convocar todos os sócios que têm direito a voto no São Paulo, para que eles votem e ou ratifiquem a decisão de afastar o Júlio Casares, ou votem para o Júlio Casares retornar ao cargo de presidente do São Paulo. Para quem analisa politicamente o São Paulo, e o São Paulo é um dos clubes mais politicamente efervescente do futebol brasileiro, a dúvida era se o Júlio Casares seria impeachmentado pelos conselheiros, porque o movimento político do São Paulo demorou demais para que alguém decidisse fazer alguma coisa contra o Júlio Casares e contra essa direção. Então a dúvida era, será que passa nos conselheiros? Agora que passou nos conselheiros, a tendência é que nos sócios o Júlio Casares tenha esse impeachment confirmado. Então agora você tem duas situações a serem feitas. O presidente até aqui interino, o Harry Massi Júnior, convocar a Assembleia Geral de todos os sócios e os sócios votarem. Ou
mantém o impeachment do Casares ou retorna com Casares para o poder. Pelo que a gente analisa, pelo que a gente vê, agora os sócios devem ratificar o impeachment e aí Júlio Casares deve, de forma definitiva, deixar o cargo de presidente do São Paulo. Foi um dia muito tenso na sede do Tricolor Paulista, inclusive com muito policiamento, porque tinha ali uma necessidade de dar segurança ali, porque vários torcedores foram ao local protestar, vários torcedores de torcidas organizadas foram lá, gritaram palavras de ordem, pediram o afastamento do Casares, né? Na reta final aqui, as principais torcidas organizadas também estiveram contra o Júlio Casares, também cobraram o impeachment do Júlio Casares. É bem verdade que eles demoraram, né? As principais torcidas organizadas demoraram a querer cobrar a saída do Casares. Mas, enfim, neste momento estavam votando e cobrando a saída do Júlio Casares, com palavras de ordem, gritando e cantando músicas e cobrando a saída do Casares. E depois que foi confirmado o impeachment, o novo presidente, ou o presidente interino, né, o Harry Massi Jr., foi lá falar com algumas lideranças de torcida organizada e foi muito cobrado, né, para colocar ordem no São Paulo, para acertar as coisas e tratar o São Paulo do jeito mínimo que o São Paulo merece ser tratado. Então, essa foi a questão. Casares sofreu impeachment e agora a expectativa é que esse impeachment seja confirmado na Assembleia Geral dos Sócios, que vai ser convocada em até 30 dias. Segundo as notícias que vieram ontem lá da votação, o Harry Massi Jr. deve convocar ainda na próxima semana, marcar a data ainda na próxima semana para fazer essa votação dos sócios pelo impeachment. E assim, Júlio Casares sai enxotado da vida política do São Paulo, né? E é um desfecho muito, muito triste para alguém que chegou, assumiu o cargo com um discurso muito bonito, assumiu o cargo com um discurso de recolocar o São Paulo na disputa pelos principais títulos do futebol brasileiro, recolocar o São Paulo no protagonismo do futebol brasileiro, dizendo que tinha a fórmula para fazer isso, dizendo que tinha a fórmula para resolver a questão financeira do São Paulo, para criar uma política que conseguisse equilibrar, equacionar a dívida do São Paulo, que conseguisse reformular a base, conseguisse lançar jogadores para o time principal e ainda vender, e que devolveria o São Paulo ao protagonismo do futebol brasileiro. Isso era o discurso do Casares lá no começo, que ficou durante esse tempo, durante esse mandato, escorado pelo fato de ter vencido 3 títulos com o futebol do São Paulo, né? O São Paulo não ganhava título desde 2012, aquela Copa Sul-Americana, e aí com o Casares ganhou o Campeonato Paulista de 21, ganhou a sonhada pela torcida Copa do Brasil em 23 e ganhou a Supercopa do Brasil batendo o rival Palmeiras em 24. E ele ficou escorado nesses 3 títulos, títulos que foram muito importantes para o torcedor do São Paulo, né? Um clube como o São Paulo não pode ficar 10 anos quase sem ganhar título algum. Então ele ficou muito escorado nisso. E na prática, a verdade era que esses títulos foram muito mais ocasionais, foram muito mais algo fora de um padrão do que tenham sido mérito da gestão, ou mérito da condução, ou mérito do Casares estar cumprindo o que ele prometeu. Na prática, o que a gente viu foi o São Paulo com Casares com o discurso de pagar a dívida, e na prática, desde que ele assumiu, a dívida aumentou. Na prática, a gente viu o São Paulo não conseguir aproveitar a base e fazer negócios muito questionáveis do ponto de vista futebolísticos
com a base. E o que a gente viu foi o São Paulo se deteriorar em todos os sentidos, como clube, como instituição, como clube de futebol, como vida pública, como vida política, como estrutura. A gente viu São Paulo se deteriorar de uma maneira que a gente nunca imaginou. E o Casares dá ao São Paulo uma coisa que a gente talvez nunca tenha imaginado ver, que é o São Paulo sendo protagonista das páginas policiais. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui, tá? De uns tempos para cá se criou no Brasil uma visão de que tudo que acontece de ruim no Brasil é por causa do jornalismo, né? É por causa dos jornalistas. E esse é um exemplo, a queda do Casares é um exemplo de quanto jornalismo bem feito, de quanto jornalismo profissional ele modifica o que está à sua volta. O Casares só caiu por conta de denúncias e por conta de reportagens que escancararam o estado de coisas que aconteceram no São Paulo. E aí a gente está falando da reportagem do GE, do Globo Esporte, em que traz ali com substância, com indícios claros de uso do São Paulo para benefício próprio, né? E aí o caso é o caso dos ingressos do show da Shakira em fevereiro, em que o Douglas Schwartzman, que então era dirigente da base, e a Mara Casares, ex-esposa do Júlio Casares, negociavam claramente vantagem ali para uso de camarote, vantagem financeira para uso de camarote em um show do Morumbi. E aí isso foi só o primeiro, o caminho, o começo do caminho, e depois a gente viu coisas muito mais graves sendo investigadas, e é importante dizer, tudo está sendo investigado, então ninguém ainda foi culpado, ninguém ainda foi apontado como condenado, não, está tudo no âmbito da investigação. Inclusive ontem o Harry Massi Jr. disse que na gestão dele todo mundo vai ter direito à defesa, todo mundo vai ter direito à ampla defesa, vai se respeitar o processo de investigação e tudo mais, que ele não quer considerar ninguém culpado sem dar a chance das pessoas se defenderem. Mas o fato é, a Polícia Civil de São Paulo tem 2 inquéritos abertos para apurar essas denúncias, esses indícios de desvio, esses indícios de prejuízo ao São Paulo. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo estão envolvidos em apurar recebimento de R$1,5 milhão em depósitos em dinheiro na conta do Júlio Casares. Isso está sendo analisado. E outra investigação tenta apurar também por que 35 saques foram feitos nas contas do São Paulo entre 2021 e 2025, totalizando R$11 milhões. Saques em dinheiro feitos na boca do caixa de contas de São Paulo. Então, além dos casos envolvendo os benefícios financeiros, supostos benefícios financeiros no caso do camarote, tem investigação envolvendo depósitos feitos em dinheiro na conta do Júlio Casares e uma outra investigação envolvendo 35 saques de valores em dinheiro da conta do clube, totalizando ali uma investigação para saber o que foram feitos com R$11 milhões da conta do São Paulo. É uma tristeza, é uma vergonha para o Júlio Casares e para esse grupo político do São Paulo colocarem o São Paulo nas páginas policiais, né? E aí o Júlio Casares, que lá atrás, ainda dos tempos de diretor de marketing, foi um dos responsáveis, um dos cabeças pela criação do apelido Soberano, né? Ainda ali no meio da primeira década desse século, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, foi tricampeão brasileiro, o São Paulo assumiu para si o título, o apelido de Soberano. E
E soberano é uma palavra que eu acho que é melhor você receber essa alcunha, você receber o apelido de soberano dos outros do que você se auto-intitular soberano, né? Você se auto-intitular soberano traz um quê ali de soberba, traz um quê ali de você estar se achando de uma forma perigosa. E não é por isso, mas é curioso que, ironicamente, depois que o São Paulo se auto-intitulou soberano, o São Paulo não esteve em momento algum perto de ter uma soberania no futebol brasileiro. E para piorar, o São Paulo, com o soberano Júlio Casares, o São Paulo deixou de ser protagonista das páginas esportivas para ser personagem das páginas policiais. É vergonhoso ver o Júlio Casares, que chegou prometendo tanto, saindo enxotado, saindo achincalhado da vida pública, da vida política do São Paulo. Não fez nada do que prometeu. Parecia viver num mundo de faz de conta. Parecia estar vivendo. E a gente ouve e a gente fala dos problemas e da crise que o São Paulo vivia há muito tempo. Há muito tempo. Incluindo quando no começo da gestão dele, ele não cumpriu o que prometeu de diminuir dívida, de ser inteligente com os recursos do São Paulo. E você ia falar com o Júlio Casares, ele parecia estar vivendo num fantástico mundo que ele criava para si. E o pior, esse fantástico mundo não era só incompetência do Júlio Casares, né? Não era só incompetência. O Júlio Casares estava envolto ali a um jogo político, a um jogo de cena, a um jogo de disputa e manutenção de poder que levou o São Paulo às páginas policiais, levou o São Paulo a um impeachment que não se encerra aqui, né? Não se encerra no impeachment. Porque você poderia falar, beleza, sofreu impeachment, agora a vida do São Paulo continua e a vida do Júlio Casares continua. Se ele quiser ir ao Morumbi como torcedor lá, ok. Não é isso. A investigação na Polícia Civil pode ter implicações na vida pessoal do Júlio Casares. Você tá investigando ali potenciais crimes. Então, é muito feio, é muito vergonhoso ver um cara que chegou e um cara que tem história na vida do São Paulo sair dessa maneira, sendo investigado da forma que está, sendo acusado, sendo denunciado, não, denunciado é só depois do Ministério Público, mas sendo investigado por receber depósitos de R$1,5 milhão na sua conta pessoal, sendo investigado por um esquema de exploração indevida de camarote. Então, assim, é muito feio e agora o São Paulo tem que tentar olhar para frente. O Harry Massi Júnior disse que é um momento muito triste da história do São Paulo, que ele nunca queria assumir o clube assim, e agora disse que vai tentar fazer basicamente 3 coisas. Pacificar o clube politicamente, porque, como eu disse, o São Paulo parece que é um clube que vive em disputa política 24 horas por dia, durante todos os dias, durante todo o ciclo. Não é só nos meses anteriores à eleição. Parece que o São Paulo está brigando politicamente todos os dias. Vai buscar uma reestruturação administrativa e do futebol. A gente tem que lembrar, né? O São Paulo virou notícia porque o São Paulo não consegue recuperar jogador. E lá atrás o São Paulo era referência no ponto de refis, de capacidade, de tecnologia para recuperar jogadores vindo da Europa se cuidar do São Paulo. Então e hoje o departamento médico do São Paulo é muito questionado. Então ele prometeu ali buscar
uma reestruturação administrativa e do futebol e lidar com a dívida. Lidar com a dívida porque o São Paulo tem graves problemas de fluxo de caixa, né? A dívida está na casa de R$ 1 bilhão. Além disso, além da dívida ser gigantesca, o São Paulo tem problema de fluxo de caixa também. Fluxo de caixa é ter o dinheiro para pagar as coisas amanhã. O São Paulo tem essa questão. E o time precisa ser reforçado. O time precisa buscar uma forma de se reforçar. E que é uma meta dificílima, considerando o mercado inflacionado do jeito que está, considerando os movimentos que o Cruzeiro já fez esse ano, contratando o Gerson, que o Flamengo está buscando agora para tentar trazer o Paquetá, que o Palmeiras está pensando em Arias e Almada. Então você vê como o mercado está inflacionado. E o São Paulo hoje, a realidade é, o São Paulo não tem arsenal para brigar essa guerra com esses clubes. Então, assim, é uma missão muito difícil. Lembrando que o Júlio Casares ainda não está afastado definitivamente. Isso só acontecerá se os sócios, quando votarem na Assembleia Geral, ratificarem a saída. É uma vergonha, é triste. Esse impeachment, esse dia 16 de janeiro de 2026, é um dia triste, é um dia sombrio na história do São Paulo. Um clube que nos últimos 30, 40 anos a gente se acostumou a ver como protagonista das páginas esportivas, sendo protagonista e personagem das páginas policiais. E Júlio Casares, um cara que prometeu demais quando chegou, sai pela porta dos fundos, sai enxotado da vida política do São Paulo e agora vai ter que se defender e vai ter que prestar contas à polícia, ao Ministério Público de São Paulo nessas investigações que estão rolando. Vamos ver se o impeachment do Casares, que não resolve tudo dentro desse cenário, vamos ver se ele é o início para uma volta, para uma recuperação do São Paulo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nem para baixar nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.